a paz pros cansados. Tu és. Ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir. Grandes coisas vão acontecer nesse lugar.
diante do sepulcro de Lázaro, quando Jesus disse para tirar a pedra. Marta disse: mas Senhor, já faz 4 dias, já está cheirando mal. Ela olhou para a pedra e falou: Senhor, já passou tanto tempo. Talvez você olhe para o sonho, talvez você olhe para a sua condição hoje e você fala: Senhor, já passou tanto tempo. Mas ele respondeu para Marta: mas eu já não te disse que se você crer, você veria a glória? Se você cresce, você veria a glória de Deus. E o que eu digo para você hoje, não precisa olhar para o tamanho dessa pedra. A condição para que ela se mova é que você creia na glória de Deus. Para que você creia na glória de Deus, você verá, basta você crer. Então eu quero te convidar a declarar que não há ninguém como o nosso Deus. Diante da morte Ele é vida, diante da dor Ele é cura, da doença Ele é cura, diante da tristeza Ele é alegria. Não há ninguém como o nosso Deus. É como o nosso Deus, declare crendo. Ninguém é como o nosso Deus. Não há ninguém é como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Declare crendo. É como o nosso Deus. Ninguém é como o nosso Deus. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Nós cremos, Pai. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer nesse lugar. Grandes coisas estão por vir, grandes coisas vão acontecer aqui. Aplaude e exalte, aleluia! Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus.
pra sempre faz em mim. Mais uma vez, minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim, mais uma vez, em rendição, minha vida dou. Rendido pra sempre, Senhor, e pra sempre faz em mim o teu querer. Aplauda, Senhor Jesus. Entregamos a ti, Senhor. Aleluia. Seus olhos fechados, com as suas mãos levantadas. Que essa canção possa expressar mais do que os nossos lábios. Havia um povo da qual o Senhor não se agradava. O Senhor dizia: este povo me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós honramos a Deus com os nossos lábios, mas principalmente com os nossos corações. E neste momento você tem a liberdade de levantar as tuas mãos. Você tem a liberdade, se quiser ficar de joelho, fique de joelho. Se você quer sentar, você fique sentado. Mas neste momento nós estamos clamando diante de um Deus que é vivo e todo-poderoso. Nós estamos nesta conferência de impacto, e deixa o Espírito de Deus impactar a sua vida. Deixa Ele sondar o teu coração, deixa Ele prescrutar os seus caminhos, deixa Ele sondar a sua mente, porque nós estamos aqui rendido a Ele. Rendido de corpo, rendido de alma, rendido de espírito. E por isso nós levantamos as nossas mãos neste lugar, Senhor. Como o Senhor tem falado, como o Senhor tem movido nesses dias, ó Pai. E sabemos que só é o começo daquilo que o Senhor tem para nós, porque é chegada a hora que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Nós somos a igreja que te adora em espírito e em verdade. E queremos alçar louvores dos nossos lábios, que suba, ó Deus, aos céus, ó Pai, como um aroma agradável, ó Deus, e a tua presença se derrame neste lugar. Toque vidas, mude famílias, mude gerações, ó Pai amado. Porque a tua palavra diz que é Cristo em mim, Cristo em nós, a esperança da glória. É a tua palavra que diz, ó Pai, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, Senhor. E ó Deus, faz de nós, Senhor, benditas todas as famílias da terra, Espírito de Deus. Sopra neste lugar, Senhor. Por isso nós ansiamos a tua presença e queremos mais de ti, Senhor. E rasgamos nossos corações por aquilo que o Senhor tem, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor fará nos nossos meios, Senhor. Senhor, dá vista aos cegos, faz os coxos andar, faz o morto ressuscitar, Senhor, pelo poder da tua palavra, ó Espírito de Deus, em nome de Jesus. E mais uma vez, igreja, nós te convidamos a cantar esse refrão, a cantarmos juntos. Faz em mim o teu querer, em nome de Jesus. Faz
Aleluia. Aleluia. Amém, igreja. Deus é bom. E o tempo todo. Só os mais que vencedores em Cristo Jesus. Dá um glória bem alto aí. Aleluia. E neste clima de adoração, de exaltação e de poder de Deus, vira para o teu irmão que está do teu lado, dá um abraço nele, diz para ele como é bom estar com você aqui na casa do Senhor, como é bom ter a sua presença neste lugar. Aleluia, glória a Deus. Podemos assentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Essa semana nós tivemos alguns aniversariantes. Ontem, no sábado, foi aniversário da Maria. Ela estava aqui de manhã, não sei se está aqui agora à noite. Mas também hoje é aniversário da Eduarda Ballarim. Não sei se ela está aqui. Ela está no 19? Amém, ela está lá fora, então assim, Eduarda Ballarim, depois ela está no voluntário, dá um abraço nela em nome de Jesus. Tem mais algum aniversariante aqui que fez aniversário essa semana? Ou vai fazer a semana que vem? Ali, ó, ali o Renan, louvado seja Deus, amém. Deus abençoe aos aniversariantes, vamos estar orando também por vocês, amém. Agora nós queremos conhecer aquele que nos honra com a sua presença pela primeira vez nessa ala de cá. Tem alguém que nos honra com a sua presença pela primeira vez? Tem alguém aqui? Em nome de Jesus, olha ali, seja muito bem-vinda, fica com a sua mão levantada. Ali também, ó, lá atrás, ali no meio, louvado seja Deus. Nossa, Deus é bom. Aleluia. E aqui no meio tem alguém que nos honra com a sua presença pela primeira vez? Aqui bem na frente, há um casal, uma senhora aqui abençoada, glória a Deus. Olha aí, que bênção, hein? E agora na ala de cá tem alguém que nos honra pela primeira vez? Fica com a sua mão levantada, olha quanta gente bonita, quanta gente importante. Como nós estamos felizes em te receber aqui na nossa casa, na Batista Manancial. Louvado seja Deus. Você está recebendo um cartãozinho do bem-vindo à casa, e você tem a liberdade de preencher ele. Você não é obrigado a preencher, mas é uma forma de nós conhecermos vocês, de nós nos conectarmos a vocês, e vocês conhecerem um pouco mais da nossa igreja. Fique tranquilo que os dados são guardados, são sigilosos. Durante a semana nós mandaremos uma mensagem para vocês, se assim vocês quiserem. E se vocês não têm uma igreja, quiser fazer desta igreja a sua casa, nós queremos muito te receber. Amém? Como é que a nossa amada igreja vamos receber os nossos amados irmãos? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Nós estamos hoje no terceiro dia da nossa conferência. Qual o nome da nossa conferência? Impacto. Quem esteve aqui na sexta-feira? Olha aí. Quem esteve aqui no sábado? Quem esteve hoje de manhã? Olha aí. O pastor está em todas aqui, ó. Louvado seja Deus. Eu fico muito animado. Rapaz, tem hora que eu fico com vergonha do vigor do pastor. Eu falo, meu Deus, eu tenho que orar mais. Amém? Irmãos, quero compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 9, a partir do versículo 6, que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, aquele que semeia com fartura colherá fartamente. Cada um de conformidade determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, porque Deus ama aquele que dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer abundar em toda graça, que lhe seja acrescentada em todas as coisas, em todo o tempo, tendo em tudo o que é necessário, para que vocês transbordem em toda boa obra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmãos, então, esta é uma hora de alegria, é uma hora de nós adorarmos ao nosso Senhor, e entendemos que os dízimos, as ofertas,
ela não é um mandamento, mas ela é um princípio da palavra do Senhor. E também como princípio da palavra do Senhor, ele também é um serviço ministerial, da qual faz com que a igreja local seja abençoada e faz com que as outras igrejas e outras localidades, obra missionária e outros povos também possam ser abençoados por conta da generosidade da igreja. E você deve fazer isso porque você entende que isso é um princípio. Você deve fazer isso porque você ama a Deus sobre todas as coisas. Você não pode fazer isso por uma barganha, você não pode fazer isso por uma necessidade, ou muito menos por um constrangimento. Você que hoje está conosco aqui, descanse o seu coração. Isso é para aqueles que entendem que tem um compromisso com essa obra. E Deus tem feito muita coisa e vai fazer ainda mais, porque grandes coisas Deus está fazendo, grandes coisas e Deus irá fazer neste lugar. Você crê nisso? Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então eu quero te convidar a ficar de pé. Você pode contribuir, trazer os seus dízimos, a sua oferta, colocar aqui no gasofilácio através do envelope. Você pode estar fazendo isso através do QR Code que está no nosso telão, ou através do CNPJ da igreja, através de transferência bancária, ou através do Pix. Então você tem várias formas de contribuir. Se você quiser trazer durante a semana, nós sempre teremos alguém aqui na secretaria para poder receber. Amém? Então quero te convidar a curvar sua cabeça e fechar os teus olhos. Vamos orar. Pai, muito obrigado porque Tu és bom e a Tua misericórdia dura para sempre, Pai. Obrigado por todos os dizimistas, por todos os ofertantes da Tua casa. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem superabundado em toda boa obra a Tua igreja e tem expressado em muitas expressões de ações de graça, não somente aqui em Vilhena, Senhor, mas na Tanzânia, na Albânia, na Turquia, ó Deus, em Pinhais, setor 19, e ó Deus, e além da onde os nossos olhos têm visto, Pai. Muito obrigado. Faça, Senhor, prosperar, Senhor, ó Deus, todo aquele que tem sido fiel ao Teu chamado. E ó Deus, e aquele que hoje não tem como ofertar, não tem como dizimar, nós oramos por ele também, para que o Senhor restitui a dignidade, abra a porta onde não há porta, que o Senhor, ó Pai, possa trazer, ó Deus, um tempo, ó Pai, muito precioso sobre as nossas vidas, e que nós possamos viver como assim a igreja, ó Deus, da primeira era vivia, Senhor, que nós vamos chegar num tempo que nenhum dos nossos vão passar necessidade. Nós cremos nesta palavra, porque o Senhor nos chamou para amar, servir e influenciar. Muito obrigado, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Traga os seus dízimos, traga as suas ofertas em nome de Jesus. Conquistadores que não teme nenhum mal, pois já nasceu pra conquistar. Faço parte de uma geração de conquistadores que não teme nenhum mal, pois já nasceu pra conquistar. Faço parte de uma geração de conquistadores que não teme nenhum mal, pois já nasceu pra conquistar. De conquistadores que não teme nenhum mal, pois já nasceu pra conquistar.
Bom, sejam muito bem-vindos a mais um Manancial News. É uma alegria muito grande estar cultuando a Deus com cada um de vocês. Seja você que está aí no templo ou você que está aí de forma online, nas suas casas, no seu trabalho. E aproveite esse momento agora, compartilhe o link do nosso culto. Vai ter um QR Code aqui na tela em algum local, pode escanear. Você aí que está no chat, manda um alô, fala de onde você está ouvindo a nossa palavra, curtindo o nosso culto, beleza? Então, fala aí que vai ter alguém preparado para falar com você também. Então, vamos lá, Manancial News. Bom, sabemos a importância que a igreja nas casas tem na vida, na história da igreja, né? Vemos lá desde a igreja primitiva, o quanto aquelas pessoas eram impactadas pela presença de Deus. E hoje não é diferente. Hoje temos as nossas células. Então eu quero fazer um convite muito especial para você. Você que ainda não tem uma célula, que está chegando agora na nossa igreja, eu quero te convidar ou procurar um dos nossos voluntários aí, essas pessoas de camisa preta, escrito voluntário, ele vai te orientar legal, ou você também pode acessar o nosso site, ibnmanancial.com.br, vai lá na aba Células, coloca o seu endereço e o site automaticamente vai te direcionar para um cadastro. Você faz lá e aí é só aguardar que alguém entrará em contato com você. Bom, e todas as sextas-feiras, às 19 horas, eu tenho um convite muito especial para você. Você que gosta de ouvir, de louvar ao Senhor, você que gosta de ouvir uma palavra impactante, que vai transformar a sua vida, quero te convidar, sintonize conosco na Rádio Plan FM 89.7. Eu não sei se você sabe, mas a nossa igreja ela tem um espaço lá de 7 às 8 nessa rádio, onde fazemos o Gospel Plan. Então já marca aí agora na sua agenda, coloca aí para despertar às 6h55 na sexta-feira e esteja sintonizado conosco. Bom, e está acontecendo nesse momento a nossa conferência Impacto. Meu Deus do céu, olha, não é de hoje, né? A gente sabe que a gente tem sido impactado aí desde sexta-feira, a conferência Manancial Free, que tem sido maravilhoso. Eu tenho certeza que você que esteve com a gente aí até agora, você tem algum testemunho para contar, alguma palavra que Deus falou para a sua vida. Então, assim, tem sido um tempo muito bom. E aí, você pode estar me perguntando, caramba, mas eu não fui, eu não vim na sexta, eu estava trabalhando, eu estava na faculdade. Fique tranquilo, você que não acompanhou alguma das ministrações ou você que, enfim, quer rever o que foi falado, todas as ministrações em breve estarão disponíveis na nossa plataforma no YouTube e no nosso aplicativo. Então é só aguardar que você não vai sair daqui, você não vai perder nada, vai estar tudo lá para você, beleza? Olha só, escuta só. É isso mesmo, teremos o nosso Day Off. Aí você pergunta, Caio, por que você tá igual um maluco aí para dar o aviso? Porque o Day Off é um ambiente de total descontração. Vamos pegar terça-feira, já marca aí, ó, no som da música, já marca aí na sua agenda, terça-feira, nós vamos fazer a nossa pós-conferência, né? Para quê? Para relaxar, compartilhar o que vivemos, né, nesse período, brincar, rir, louvar o Senhor e vamos fazer de tudo. E é apenas R$30. Para que R$30? Para a gente custear, né? O nosso café, o nosso almoço. Mas ó, vai lá no site da igreja, lá no aplicativo da igreja, faça a sua inscrição e vem curtir com a gente. Sobe a música. Bom, e é isso, pessoal. Para essas e muitas outras informações, seja conectado conosco nas nossas redes sociais, IBN Manancial em tudo, Facebook, Instagram, YouTube. Esteja conosco, tenha uma ótima palavra e paz. Graça e paz, Igreja do Senhor, amém? Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Vou perguntar de novo. Quem está feliz com Jesus, dá glória a Deus. Aleluia, bom demais, né? Nossa, quanta gente, louvado seja o nome do Senhor, hein, pastores? Aleluia. Deus é bom, como diz o pastor Cleito.
Aleluia, Jesus. Bom, hoje eu estou incumbida dessa preciosa missão, que é compartilhar a palavra de Deus. Eu sou muito feliz, porque o Senhor tem me abençoado com essa oportunidade. É sempre muito bom a gente poder compartilhar daquilo que o Senhor tem nos dado, daquilo que o Senhor tem nos ensinado. E a minha oração é para que o Espírito Santo de Deus, sabe, que está em mim, Ele fale ao seu coração. Porque eu de mim mesma não tenho nada que possa de fato te impactar. De fato, não tenho nada que eu possa dizer que vai trazer a você uma mentalidade de ser uma dinamite aonde o Senhor te colocou. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele é o poder que opera em nós. E é Ele que tem o poder de convencer a cada um de nós do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo de Deus quem nos capacita. A gente já chegou chegando, né? Ô, glória! Bom, quem tem criança pequena, gente, de 3 até 9 anos, hoje vai ficar todo mundo junto ali no templo menor. Então, você pode estar encaminhando a sua criança para lá, tá bom? Fica à vontade. Glória a Deus. Bem, como foi dito já, nós estamos em uma conferência. O Senhor colocou ao coração da liderança do Ministério de Jovens há alguns anos já, para fazer conferência, né? Mais propriamente devido à pandemia. Antes nós fazíamos retiro nesses dias aí de carnaval, mas devido à pandemia foi reestruturado, então foi estabelecido conferência e tem sido uma bênção, porque o Senhor tem dado novas estratégias, trazido novos entendimentos e movido de uma maneira diferente. E eu entendo que o Senhor é aquele que nos dá estratégia conforme a necessidade atual da cidade, do estado ou do país. E dentro disso, para este ano foi pensado o tema impacto, impactando gerações. É um tema muito forte, é um tema muito profundo, é um tema que foi revelado ao coração do pastor Cleiton. E de imediato nós falamos, uau, é isso mesmo que o Senhor tem, porque olhando sim para o contexto de mundo atual, o mundo em que vivemos, nós verificamos que há uma necessidade urgente de pessoas que causem impacto aonde pisam, aonde chegam. E é um impacto, não um impacto destrutivo, no sentido de apenas uma desconstrução que gera monturos, mas talvez um impacto, sim, que gere uma desconstrução que vai gerar uma restauração dentro da visão de reino de Deus. Porque quando nós olhamos, então, o nosso mundo, nós percebemos que há uma necessidade gritante de uma transformação em todas as áreas. E o texto básico que está como tema da conferência, está em Mateus 5:16. Se você quiser abrir, fica à vontade. Mas o texto, ele diz assim: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás no céu. Esse texto, ele nos convida a ser luz. Não há como nós brilharmos no mundo
nas trevas se nós não formos luz. Quando nós voltamos um pouquinho aqui, no verso 14, diz: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilha a vossa luz. Então, neste texto, Jesus, ele está nos ensinando qual é o nosso papel. Nós vamos verificar que aqui, no capítulo 5 de Mateus, Jesus, ele começa a ensinar aos seus discípulos sobre a vida cristã, sobre o que é ser um discípulo de Jesus Cristo. E ele vai nos ensinando, então, o passo a passo, tudo aquilo que nós fazemos na nossa vida. E um pouquinho antes, ele vem falando sobre as bem-aventuranças também. Ele diz lá no verso 3, bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino de Deus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Neste versículo 5, 6, fome e sede de justiça. É um ponto muito importante que nós precisamos ter em mente, mas que muitos de nós talvez temos negligenciado, não por maldade, mas talvez por inocência, por desconhecimento de que Jesus é um Deus que também se preocupa com a justiça social. O comissionamento de Jesus Cristo a nós, os seus servos, ele é um comissionamento de salvação. Quando nós vamos a Mateus, e aí está lá no final, eu estou lendo aqui no capítulo 5, mas nós podemos pular já também ali para a gente entender. O capítulo 28, no verso 19, Jesus, ele nos comissiona dizendo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Este é o comissionamento. Então vamos entender o que é missão. Nós estamos falando sobre impacto, impactando gerações. E para eu impactar algo ou alguém, eu estou então incumbido de uma missão. E para eu cumprir a minha missão, eu preciso primeiro entender o que é a missão. A missão é um comissionamento que é dado a alguém. Alguém dá para alguém, uma pessoa ou várias pessoas, uma missão. E toda missão, ela tem um propósito, ela tem um objetivo. E ela se dá porque aquele que comissiona não está satisfeito com a situação atual. Entende? Jesus, ele nos comissionou. Por quê? Nós precisamos entender isso a partir da história da humanidade. Não tem como eu entender o comissionamento de Jesus Cristo sem entender a criação, a queda, a redenção e a consumação. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas em perfeição. Todas as coisas foram criadas por Deus em perfeição, livre de sofrimento, livre de injustiça, livre de doença, de enfermidade, de morte, de pobreza, de tudo isso. Nada do que o Senhor criou, a princípio, tinha dores, tinha
pesares. Mas, como nós sabemos muito bem, o homem pecou. O homem transgrediu a lei que foi instituída por Deus lá no Éden. E quando o homem pecou, houve a queda. E por causa do pecado do homem, veio tudo isso que nós vemos acontecendo no mundo. E que por causa disso, a criação geme. E ela anseia pela manifestação dos filhos de Deus. Por causa do pecado, a criação geme. E nós precisamos entender a criação na sua totalidade. Não é só o homem, não é só a terra, não é só os animais, é toda a criação. Porque Deus criou todas as coisas. Quando nós vamos a Gênesis 1, nós verificamos que o Senhor fez todas as coisas. Todas as coisas. Então, tudo foi criado por Deus e tudo pertence a Ele. E quando nós vemos aqui no texto que nós lemos, que nós fomos comissionados a Jesus, aí pregar o Evangelho. Para eu fazer isso, eu preciso primeiro entender que eu fui alcançado por Cristo, então agora eu sou um discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, ele segue o que Jesus fez. O significado de discípulo é eu ser um imitador do meu mestre. Para eu ser um imitador do meu mestre, eu preciso então conhecer o meu mestre, eu preciso ter intimidade com este mestre. E para eu ter intimidade com este mestre, eu preciso me relacionar com ele. Eu preciso me debruçar em sua palavra. E como eu disse aqui no início de Mateus, Jesus ele começa a ensinar aos seus discípulos as práticas que eles deveriam ter como os seus discípulos para refletir a luz de Cristo, para serem de fato a luz do mundo. E nós verificamos que Jesus, ao longo do seu ministério na terra, ele teve práticas de alcance de todas as necessidades da pessoa humana. Quando nós falamos sobre missão, nós temos uma ideia muito fixa de que a missão é uma pessoa que vai para um outro país para levar o evangelho. Mas a missão de Deus, que é a Missio Dei, a missão de Deus, ela é abrangente, porque a salvação ela não é só da alma, porque nós não somos compostos apenas da alma. Nós somos seres integrais. Isso significa que nós temos um corpo e nós temos um espírito e nós temos uma alma. Nós somos pessoas que temos necessidades físicas do corpo. Nós temos necessidades emocionais e também intelectuais. E também no espírito. Então nós precisamos ter em mente que a missão comissionada de Deus a nós, aos seus discípulos, não é apenas propagar o evangelho no plano espiritual. Isso faz parte, ele é imprescindível, mas não só isso. Porque muitas vezes a missão, ela está reduzida a apenas eu chegar num local, numa cidade, num país ou numa localidade e falar sobre Jesus. Mas muitas vezes Jesus nos leva a lugares aonde há uma necessidade clara de muitas coisas. De alimento, de saúde, de vestes, de educação, de preparo para o trabalho. É necessário eu dignificar esta pessoa. E a dignificação do homem se dá
pelo trabalho também. E muitas vezes nós, enquanto igreja, e nós precisamos entender que igreja somos todos nós como corpo de Cristo. Não é a instituição Batista Manancial. Nós compomos a igreja de Cristo. Se você é filho de Deus, se você confessou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, você faz parte da igreja de Cristo e você tem uma responsabilidade na terra, que não é acumular tesouros. Como diz no capítulo 6 de Mateus, não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, mas no céu. E como é que nós acumulamos tesouro no céu? Quando nós entendemos que nós temos uma missão de servir pessoas, que é o segundo mandamento: amai o próximo como a ti mesmo. Nós, quando estávamos perdidos nos nossos delitos e pecados, longe de Deus, vazios, porque em nós não habitava o Espírito Santo de Deus, mas o espírito do mundo, o espírito da perdição, e estava proposto para nós a morte eterna. Nós necessitávamos de Deus, e Jesus, em sua infinita misericórdia, olhou para nós, nos alcançou. Nós fomos alcançados, fomos regenerados, e a partir de então fomos comissionados. E entendendo isso, eu preciso olhar para as pessoas com o olhar de Cristo. E o olhar de Jesus Cristo que nós vemos nos evangelhos é um olhar de misericórdia. Jesus, ele era rei. Ele abriu mão de sua glória e veio para a terra. Aqui na terra, Jesus não esteve preocupado em agariar riquezas. Jesus não esteve preocupado em ter coisas materiais. Jesus não esteve preocupado com status. Jesus não esteve preocupado em ser reconhecido por nome, por posição, por quanto ganhava, ou aonde morava, ou como se vestia. Mas ele esteve preocupado em levar socorro aos necessitados, trazendo cura, libertação e provisão também. E quando nós olhamos então e vemos isso, o ministério de Jesus, o ministério de misericórdia, é isto que nós precisamos ter em mente quando nós falamos de missão. Quando nós pensamos em impactar gerações. Porque impactar gerações é uma missão imprescindível e inegociável. Que nós, enquanto igreja, como filhos de Deus, nós precisamos ter em mente que não é uma missão necessariamente de ir. É isso que nós precisamos entender. Veja, há pessoas que sim, têm o chamado transcultural, que é para ir para outros países pregar a palavra de Deus. Mas a Missio Dei não é a missão de ir, é a missão de Deus que você entende que todas as pessoas precisam ser salvas. Essa é a missão de Deus. E aí tem pessoas que sim, irão levar para outros países. Há pessoas que irão para outras cidades. Mas a maioria de nós realizaremos a missão de Deus no lugar onde o Senhor nos plantou. O seu trabalho. O trabalho que você escolheu ter. A faculdade que você fez, o curso que você fez, que te preparou para o serviço profissional, este trabalho que você tem não é apenas um trabalho para você ter recursos para se manter, mas lá onde o Senhor te plantou é um campo missionário.
se nós temos a mentalidade de que eu, enquanto filho de Deus, tenho uma missão, e que em todo tempo eu estou em missão, porque essa missão ela só será completada na consumação, que é quando Jesus vier buscar a sua igreja. Entende isso? Se eu tenho essa mentalidade de que eu sou um missionário, a todo tempo, em todo lugar, em todo momento, eu estarei com a mente atenta para olhar o meu próximo, identificando a sua necessidade. Ele precisa de Cristo? Vou pregar para ele. Às vezes a minha pregação não é necessariamente verbal. Às vezes a minha pregação é o meu comportamento que fala de Jesus em mim, porque Jesus está tão em mim, tão em mim, tão em mim que eu brilho Jesus. É o que o texto diz, brilhe a sua luz. Mas não é a sua luz, é Jesus em você que molda a sua maneira de agir, o seu comportamento. Então muitas vezes lá no seu local de trabalho, você tem a oportunidade de fazer coisas que todo mundo faz, mas você sabe que é errado. Você não faz, você brilha Jesus. Parece que não. Parece que ninguém está prestando atenção, mas muitos olhos estão nos observando. E quando nós, então, dizemos que somos cristãos, que somos crentes, principalmente quando nós dizemos, eu sou crente, os olhares nos observam ainda mais. Por quê? Porque nós temos uma responsabilidade de refletir Jesus. Porque o título de cristão, de crente no Senhor Jesus Cristo, automaticamente te dá uma responsabilidade de refletir o que Jesus praticou. Muitas pessoas não conhecem a Bíblia profundamente, mas sabem que Jesus era um homem que não era corrupto. Mas sabem que Jesus era um homem de boas obras. Mas sabem que Jesus era um homem humilde. Mas sabem que Jesus era um homem misericordioso. E com este entendimento, eles olham para nós esperando que nós também sejamos assim. E como é que eu posso impactar o mundo? Como que eu posso impactar uma geração? Só é possível impactar uma geração quando eu realmente sou luz no mundo. Não é possível eu impactar uma geração quando eu não brilho Jesus. Quando eu falo uma coisa, mas eu faço outra. Dentro da minha casa, qual é o primeiro local que eu preciso impactar, gente? Falando para as famílias, para os pais. O primeiro lugar de impacto que você tem é a sua casa, são os seus filhos. Porque essa geração que você gerou, ela fará a diferença. E tudo aquilo que você ensinar a ela, desde o seu nascimento, é o que ela vai levar para fora, quando ela crescer e se tornar um indivíduo responsável por si mesmo, pelas suas decisões. Quando eu não tenho essa mentalidade de que o meu primeiro campo missionário é a minha casa, eu estou totalmente sendo demagogo. Porque eu falo uma coisa quando venho à igreja, ou eu sou um moralista como as pessoas, mas dentro da minha casa, o que os meus filhos veem é o inverso daquilo que eu digo. Então ela aprende, quando ela vê o meu comportamento, que eu sou um mentiroso. Então na cabeça dela mentir é normal, porque o meu pai mente, porque a minha mãe mente. Muitas vezes o filho vê cobradores batendo na minha porta, porque eu não sou honesto com as minhas dívidas, com as compras que eu faço.
Muitas vezes o meu filho me vê sendo desonesto no relacionamento. E é isso que o filho vai ter em sua mente. Este impacto que está sendo provocado na mente desta criança. Mas quando eu entendo que eu sou um discípulo de Jesus e que eu venho para a palavra de Deus e que eu começo a ler a palavra de Deus e leio aqui que eu sou a luz do mundo, que eu sou a luz do mundo, que a minha luz precisa brilhar, então eu vou conhecer o comportamento de Jesus, que não compactua com a mentira, que não compactua com a corrupção, que não é traidor, que não é enganador, que não é devedor. É um comportamento honesto, e nós verificamos isso em todas as esferas, porque até mesmo na esfera pública, quando fala-se sobre os tributos, muitas vezes nós somos roubadores neste sentido também, mas Jesus ele também nos instrui, porque ele disse: dai a César o que é de César. Jesus ele não rejeitou a pessoa por causa do seu pecado. Quantos de nós temos um discurso muito cristão, mas somos fariseus? Porque dizemos que amamos a Deus, mas nós lançamos o nosso próximo no inferno direto por causa do pecado dele. Dias atrás o pastor trouxe uma palavra falando sobre Zaqueu. O texto sobre Zaqueu, Jesus nos dá um ensinamento muito importante. Zaqueu era pecador. Ele era odiado. Ele era cobrador de impostos, mas ele ouviu falar de Jesus. Ele ouviu falar de Jesus e ele quis conhecer o homem de quem tanto ouvia coisas boas. Porque não fosse assim, ele não ia subir em uma árvore para poder apenas ver Jesus. Ele era um homem de pequena estatura, mas ele queria ver Jesus. Eu imagino que ele ouviu tantas coisas que Jesus fazia, o comportamento de Jesus, a maneira de Jesus falar, a maneira de Jesus se relacionar com as pessoas, os milagres que Jesus operava, que Jesus não fazia acepção de pessoas, que Jesus não estava preocupado com o que iam falar dele, que ele deve ter pensado: eu quero conhecer esse homem, eu preciso conhecê-lo, nem que seja ao menos ver qual é a aparência que ele tem. E ele subiu em uma árvore. E Jesus chegou e olhou e disse: desce, Zaqueu. Hoje me convém pousar em sua casa. Poxa, Jesus ele foi criticado no ato. O texto diz isso. Mas Jesus ele disse que a salvação precisava alcançar aquele que estava perdido. O que nós entendemos com este texto? Que Jesus não olhou para o pecado de Zaqueu. Jesus não lançou Zaqueu direto no inferno porque ele era ladrão, roubador. Jesus sabia que ele precisava ser alcançado e ele olhou para Zaqueu. E tanto Jesus impactou a vida de Zaqueu, que Zaqueu naquele mesmo momento disse que se ele tinha defraudado, roubado, que ele ia devolver 4 vezes mais. É ou não é impactante isso? É esse tipo de transformação, é esse tipo de visão que nós precisamos ter. Nós precisamos olhar para as pessoas e hoje, a realidade no mundo é que sim, está muito confuso, tem muitas coisas diferentes, muitos comportamentos que nós sabemos são contrários à palavra de Deus, mas nós precisamos olhar para as pessoas com olhar de misericórdia. Nós precisamos olhar para as pessoas entendendo que elas precisam de salvação, elas precisam de Jesus. E muitas vezes eu vou falar e ela vai rejeitar. Mas às vezes se eu abraçar,
se eu ouvir as suas angústias, porque muitas pessoas estão sofrendo, porque elas mesmas não se aceitam na sua condição que estão atualmente. E elas precisam apenas de ouvido, dispostos a ouvi-las e amá-las e apresentar a elas Jesus, aquele que tem poder para transformar pela renovação da mente todo e qualquer comportamento que venha da parte do inimigo. Seja por que razão seja. Seja por que razão seja. Foi abandono pelo pai, foi palavra de maldição. Seja o que for, Jesus é aquele que faz novas todas as coisas. E nós precisamos entender isso para levar a essas pessoas este evangelho de Jesus, um evangelho que não faz acepção de pessoas. O evangelho de Jesus, ele não rejeita ninguém por raça, cor, posição social. Jesus é aquele que ama as pessoas, porque Deus enviou ele para que todo aquele que nele crê não pereça. É o que diz a palavra. Isso não significa que eu vou olhar e vou compactuar com o pecado. Porque quando nós vamos à Bíblia, nós vemos que Jesus nunca compactuou com o pecado de ninguém. Jesus sempre trouxe luz. E o que eu preciso ter em mente como um comissionado de Cristo é que a minha base de conhecimento para a evangelização, tanto verbal como não verbal, como prática, qualquer prática que eu vá instituir, de ajuda social, de amparo, ela precisa ter como fundamento a palavra de Deus. Eu preciso conhecer em profundidade a palavra de Deus, porque se eu não conheço a palavra de Deus, eu me corrompo. E eu acabo então flertando um pouquinho com o pecado. Eu acabo dizendo para a pessoa, não está tudo bem, porque Jesus te entende. Jesus, ele veio para trazer transformação de mente. E quando Jesus, ele nos habita, quando o Espírito Santo de Deus nos habita, nós recebemos poder. E o poder do Espírito Santo, ele causa transformação primeiramente em nós. É impossível eu ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e não ter a minha mente renovada. É impossível eu ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e não abandonar práticas de pecado que me perseguem. É impossível eu ser uma pessoa cheia do Espírito Santo e estar preocupada apenas com o meu bem-estar. Fechar os olhos para o sofrimento das pessoas. Ver alguém sofrendo ao meu lado e não apresentar Jesus, seja onde for, gente. Pode ser até no aeroporto. Pode ser em qualquer lugar. Às vezes o Senhor te dá a oportunidade de estar em lugares que você às vezes não entende por quê. Por causa do horário, por causa da localidade, por causa da espera. Mas o Senhor sabe por que você está lá. E quando nós temos a mentalidade de Cristo, de que eu estou em uma missão, eu estou atento. E eu não perco a oportunidade. E eu não perco a oportunidade de falar de Cristo, para trazer refrigério através da palavra de Deus. Dias atrás eu tive a oportunidade, eu fiz uma viagem e peguei uma escala muito grande, e eu não entendia muito tal, e era madrugada, e eu parei num café, e estou ali, e de repente a moça do café chegou e começou a conversar comigo. E ela começou a contar a vida dela todinha para mim. E era muito sofrimento. Muito sofrimento. Para ter uma noção, ela dormia 2 horas por dia, assim, que nem noite não era, era dia.
E eu comecei a olhar para ela assim, e na hora, assim, o Senhor me fez entender que eu estava em missão ali, às 3h pouca da manhã. E eu comecei a falar para ela, olha, tem jeito. Parece que não, mas tem jeito. A sua situação, a situação dela parece assim, sabe, um emaranhado de coisas. Mas eu falei para ela, tem jeito. Ah, eu não tenho paz, mas tem jeito. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E comecei a dizer para ela, anota. E fui anotando, na verdade, os versículos para ela. E falei, olha, se você tem uma Bíblia na sua casa, não interessa se ela é católica. Você vai abrir, vai estar o mesmo conteúdo lá que eu estou anotando aqui para você. Leia. Leia, leia, comece a ler a Bíblia, porque Jesus, ele tem poder para transformar a sua história, tem poder para tirar a sua tristeza, o Senhor tem poder para realizar os seus sonhos. Isso é impactar a vida, muitas vezes não é aqui no púlpito, aliás, a maioria das vezes não é aqui, não é no templo. Porque a missão que o Senhor nos comissionou como igreja é fora daqui. É lá fora. Quando eu entendo isso, que a missão de Cristo, ela precisa ser realizada lá fora, e o Senhor já me preparou para isso. Porque quando o Senhor te escolheu desde a eternidade para vir a esta terra, Ele já colocou em você tudo aquilo que você precisa para realizar a missão. Dons e talentos você já tem. Você só precisa parar de olhar aqui, ó. E começar a olhar aqui, ó. Na horizontal e na vertical, olhando para Cristo, que é o seu alvo sempre. E perguntando para Ele, Senhor, aonde aqui eu vou me mover? Para onde eu me movo? É no meu trabalho? Qual é a necessidade lá? É lá na minha família? Qual é a necessidade lá? Às vezes você está num trabalho que você acha que não é o seu lugar. Porque não é o seu sonho, você nunca sonhou em fazer o que você faz. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, e nós fazemos uma oração ao Senhor assim, Senhor, eu te entrego a minha vida e eu quero viver a tua vontade para mim. Você se surpreende demais com o Senhor revelando para você que não era aquilo que você sonhou, não era aquilo que você queria, mas era aquilo que Ele sonhou para você. Porque aquilo que você fará ali naquele lugar, você não estará plantando só aqui, mas principalmente para a eternidade. E é este pensamento que nós precisamos ter enquanto aqui. Nós não estamos plantando aqui para aqui. Porque aqui, o nosso tempo de estadia aqui no mundo é muito breve, é muito curto. Nós temos toda uma eternidade para viver. E se eu estou com Cristo, eu reinarei com Ele, desfrutarei da herança que está proposta para mim. Você entende isso? Parece que ficou todo mundo tão pensativo. Glória a Deus, gente. Olha só. Ao longo da história da igreja, existiram muitos homens e mulheres que entenderam esse comissionamento de Jesus Cristo e impactaram cidades, estados, países. E entre eles eu quero citar aqui o irmão William Wilberforce, um britânico. Ele fez a diferença no lugar onde o Senhor o colocou. Ele recebeu a Cristo e ele era um parlamentar. E ele tinha o conhecimento, e baseado no conhecimento adquirido da palavra de Deus, ele entendeu que ele precisava se posicionar na política para trazer transformação naquele país.
E ele conseguiu influenciar de tal forma que naquela época havia o regime de escravatura. E ele, com muita luta, conseguiu que fosse abolido isso. Leis trabalhistas, incentivo educacional, muitas outras coisas, a instituição da escola bíblica para trazer conhecimento às pessoas. Assim como John Wesley também. Ele também foi um homem que fez a diferença ali no seu país. Ele influenciou tantas pessoas, assim como Calvino. Muitos de nós ouvimos falar sobre calvinismo e pensamos que isso é apenas uma doutrina teológica, uma visão teológica. Mas Calvino, ele foi um homem que ele fez a diferença onde ele estava. No meio político e no meio educacional também. O que eu quero dizer com isso? Que para eu fazer a missão de Cristo, a missão de Deus, eu preciso ter como base a palavra de Deus, mas eu também preciso conhecer outros conhecimentos, para eu me posicionar nos ambientes. Para eu me impor contra leis que vão contra a palavra de Deus. Para eu me impor contra teorias educacionais que corrompem as nossas crianças e que reformatam a nossa sociedade para longe de Deus. Para formatar uma sociedade que não crê em Jesus Cristo. Uma sociedade totalmente egoísta e imoral, que é o que nós temos visto, a sociedade caminhando mais e mais e mais. Mas quando nós paramos para conversar com alguém, algum profissional da área da educação, e nós perguntamos se essa pessoa ela entende a importância da educação na sociedade, é raríssimo o conhecimento. Então não há como eu impactar a educação brasileira. Às vezes a gente vai conversar com pessoas, né, da justiça, das leis. Às vezes a pessoa, o conhecimento que ela tem é ínfimo, principalmente da palavra. Olha, quando nós conhecemos bem a palavra de Deus, quando nós conhecemos bem a palavra de Deus, quando nós temos relacionamento com a palavra de Deus, mesmo que eu não tenha muito conhecimento, quando eu ouço alguma coisa que destoa da palavra de Deus, acende aqui, ó, o alerta. Porque você está antenado com aquilo que a palavra de Deus diz. E quando você não tem o conhecimento extra para debater, acender o alerta, que você vai atrás para descobrir e então se posicionar. Vou dar um testemunho para vocês de algo que aconteceu comigo. Anos atrás, o Senhor me despertou para estudar um pouco sobre ideologia de gênero. E eu comecei a estudar sobre isso. Depois eu fui ler um documento da educação, eu sou professora. E quando eu li o documento, na hora me acendeu um alerta, mas ainda me faltava conhecimento extra, né? A gente tinha um conhecimento mais bíblico, mas o extra eu não tinha. Em 2021, o Espírito Santo de Deus me despertou, porque existe um documento chamado PNE. Não sei se vocês conhecem, documento PNE significa Plano Nacional de Educação. E este plano, ele rege a educação brasileira por 10 anos. Tá? Então, tudo que tem no Plano Nacional de Educação é o que estará sendo ensinado em sala de aula por 10 anos. E em 2021, o Senhor me despertou para pegar esse plano e ler esse plano. E eu li esse plano, comparei com o plano anterior, li as avaliações, verifiquei o que tinha lá e verifiquei que muitas das coisas que estavam lá não eram boas. Não seria benéfica para a nossa sociedade. Está ruim a educação hoje, imagina se ele fosse aprovado, ia ser terrível. Mas o Senhor me deu a oportunidade, a partir do conhecimento que foi despertado para eu buscar, de participar da conferência municipal de formulação desse plano, estadual e nacional. E pela graça de Deus,
pela obediência à instrução do Espírito Santo, aquilo que o Senhor me levou a entender, eu pude influenciar no plano final da educação nacional. Isso é impacto. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. O meu convite para vocês, amada igreja, é para que esta palavra, ela possa mesmo reverberar em todo o seu ser. Nós temos história de muitos homens e mulheres que impactaram e que fizeram mesmo transformação no mundo. E o nosso mundo atual, ele está precisando sim de ser impactado por homens e mulheres que são apaixonados por Jesus. Nem sempre é fácil. Às vezes nós encontramos muitos desafios, muitos mesmo. Mas quando nós temos a mentalidade de que eu tenho uma missão, eu foco no objetivo final da missão, que é brilhar Jesus. Porque a minha glória não é aqui, o meu descanso não é aqui, o meu reconhecimento não é aqui. Mas o meu reconhecimento é na glória, quando Jesus voltar e disser: servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra para o gozo do seu Senhor, é isso. Porque nós estamos tão preocupados com riquezas. A escolha profissional se dá em quanto eu vou ganhar. Eu quero ganhar muito, porque eu quero morar muito bem. Eu quero comer muito bem, eu quero ter o melhor carro, eu quero fazer não sei quantas viagens. E não interessa quantas crianças estão sendo aliciadas, abusadas. Quantas crianças estão aí jogadas na sarjeta, passando necessidade. Não me interessa quantos estão derrotados pelo vício. Não me interessa quantos estão morrendo de fome, passando necessidade. Porque me interessa eu estar bem, vivendo confortavelmente. Isso não é ser cristão. Isso não é brilhar Jesus. Isso não é ser luz do mundo. É bonito falar de missão, mas eu preciso ser um missionário de fato. Abrir mão do meu conforto pelo outro, pelo próximo. Isso é amar o próximo como a si mesmo. E o convite de Jesus para nós é este. O convite de Jesus para nós é este. Que nós possamos nos posicionar nos dias de hoje. Porque há muitos que sofrem, que carecem de Cristo. Que carecem de Cristo, de ouvir sobre o Evangelho de Cristo. Mas que carecem de uma oportunidade de aprender, de serem instruídos, de terem habilidades para um trabalho, que precisam de roupa, que precisam de calçado, que precisam de moradia, que precisa de alimento, que precisa de acompanhamento psicológico, que precisam de saúde. Não adianta eu pregar Jesus e deixar a pessoa morrendo de fome. Não adianta eu dizer que Jesus transforma, mas não dá para ela o que ela precisa imediato para viver. Nós vemos na palavra de Jesus que muitas vezes Jesus se encontrou com os enfermos e Ele ministrou cura, porque era o que ela precisava naquele momento imediato. Ela precisava parar de sofrer, de sentir dor. E automaticamente foi alcançada por Cristo. Então nós, enquanto igreja, precisamos ter uma mentalidade de que nós precisamos impactar a nossa sociedade, trazendo oportunidades para as pessoas, na área educacional, na área profissional, na área emocional também.
resgatar as pessoas que estão perdidas no vício. Nós precisamos ter essa mentalidade. Há aqui muitos jovens que vão ingressar à faculdade. Jovem, o Senhor, Ele te chamou para fazer a diferença, para ser as mãos dEle, os pés dEle, a boca dEle, nesta cidade, neste estado, neste país. Jesus, Ele te chamou e Ele te deu inteligência para você servir a outros. Não faça faculdade pensando apenas no ganho que você terá. Faça faculdade pensando em quantas almas você vai alcançar para Jesus. Faça faculdade pensando em quantas vidas você vai poder transformar e influenciar para que elas também sejam missionários do reino de Cristo, para que essa sociedade verdadeiramente veja a manifestação dos filhos de Deus. Aleluia, Jesus. A história de uns missionários da Alemanha. Era um movimento chamado de os morávios. Era um grupo, uma aldeia, uma pequena aldeia de pessoas que eles instituíram lá oração 24 horas. E esse movimento teve essa prática por 100 anos. Eles oravam por muitas coisas, pedindo direcionamento do Senhor para aquilo que eles precisavam fazer. E eles se tornaram missionários e começaram a influenciar muitas áreas da sociedade e outras regiões. 2 jovens de 20 anos ouviram que havia uma aldeia africana que ainda não tinha sido evangelizada e precisava ouvir falar de Jesus. E eles falaram com o dono dessa aldeia, mas o homem disse que não, que ele não permitiria de jeito nenhum que fossem evangelizar aquela tribo. E eles voltaram então para a cidade deles e entraram em oração e pediram ao Senhor instrução do que fazer. E eles voltaram com uma nova proposta então para o dono da aldeia. Eles falaram: e se nós nos vendermos para o Senhor como escravos? O Senhor aceita? E o homem aceitou. Se nós nos vendermos como escravo para sempre, o Senhor aceita? Ele aceitou. E esses jovens, conta a história, ali no porto, se despedindo daquela comunidade, daquela igreja, da sua família, muito choro, porque aquela comunidade sabia que eles não os veriam nunca mais. Eles tinham uma mentalidade de que aquelas pessoas precisavam de Cristo e eles estavam dispostos a morrer por isso. E quando o barco zarpou, poucos metros do cais, eles se abraçaram e gritaram: que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício através de mim. Uau! Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão das nossas vidas por amor de Cristo? Quantos de nós estamos dispostos a abrir mão da nossa posição social, do nosso ganho financeiro, do nosso status, do nosso nome, para proclamar Jesus àqueles que necessitam de Cristo? Quantos de nós estamos dispostos a sofrer as injúrias que Jesus sofreu por amor aos perdidos? Quantas vezes nós não queremos chegar nem perto daqueles que são a escória da sociedade por causa do julgamento? O que vão pensar de mim? Não é isso que Jesus nos ensina. E o convite nesta noite é para que nós tenhamos a mente de Cristo. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos cantar um louvor que fala exatamente sobre isso, sobre sermos luz.
Que o Espírito Santo do Senhor esteja ministrando mais e mais e mais e mais profundamente ao seu coração. Porque o desejo do nosso coração é que, a partir desta conferência, sejam levantados homens e mulheres que serão como dinamites nesta cidade. Lá no seu bairro, lá no seu trabalho, lá na faculdade, lá na sua casa, onde o Senhor te colocou. Aleluia, Jesus.